Boa tarde, pessoal. São 5h38 do dia 25 de agosto de 2019. É o Marcelo falando aqui de novo. O pessoal me motivou a fazer um novo vídeo. E através dos seus feedbacks aí, eu gostei, bacana. O objetivo é esse mesmo, a gente está se ajudando aí. Eu comentei na última aula que eu sou um fãzaço do Al Brooks. Eu gosto muito de ler o que ele escreve, de entender a sua visão e a sua leitura do mercado. Tenho buscado ler os seus livros, material que a gente encontra na internet, porque realmente quando você aprende a metodologia Brooks, você tem uma nova visão do mercado. Algumas coisas abrem na sua mente e você acaba enxergando certos detalhes que, não digo que sem conhecer Brooks você não reconheceria, mas ele te dá um norte a seguir, uma orientação bacana. E hoje eu preparei não, né? Eu baixei um material da internet de uma palestra que ele havia feito em algum lugar aí. E eu queria falar sobre esse assunto com vocês, sobre os ciclos de mercado do Brooks. Brooks, ele entende o mercado como um ciclo interminável. E eu queria estar conversando com vocês a respeito disso aí, e depois citando exemplos práticos no próprio gráfico ali, do que essa metodologia, essa visão do Brooks fala, e dizer para vocês que essas coisas acontecem o tempo inteiro no mercado. Basta a gente treinar os nossos olhos e enxergar determinados movimentos que a gente vai com certeza lembrar do Brooks quando a gente estiver observando o mercado. Vamos lá. Essa palestra do Brooks aqui, ele pergunta logo de cara, o que o mercado pode fazer, né? O que o mercado faz, né? Então, Brooks entende que o mercado é um ciclo infinito, um ciclo que não tem fim. E dentro desse ciclo nós temos a tendência, né, a lateralidade e o rompimento em qualquer direção. Depois disso ele retorna para a tendência. Tendência, lateralidade e rompimento em qualquer direção. Depois ele volta para a tendência, lateralidade, rompimento em qualquer direção, e esse ciclo é infinito, não tem fim. Ok? A tendência, pessoal, ela se divide em forte ou fraca. Tá? A tendência forte, ele fala que todo o início de uma nova tendência se dá pelo rompimento, pela fase de aceleração do mercado. Você percebe uma necessidade do mercado desenvolver, alcançar patamares de preço maiores, com uma rapidez, com uma aceleração bacana, né? Dentro da tendência, isso é o rompimento que Brooks entende assim, né? São candles fechando próximo de suas máximas, candles extensos, candles de momentum, né? E essa tendência se divide após essa fase de spike, né, de rompimento, em uma tendência mais fraca, que Brooks chama de canal, né? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. A tendência, ela inicia com um movimento acelerado para cima, e aí as correções vão aumentando, certo? Até que depois esse mercado corrige, né? Ele quebra a sua linha inicial de tendência, ele corrige, e aí começa a fazer topos e fundos ainda mais altos, ainda é uma parte da tendência, só que ele lateraliza mais, não é? Ele faz um movimento um pouco mais horizontal, não tão forte quanto o primeiro movimento. Numa próxima aula, no futuro ali, eu vou conversar com vocês a respeito de fazer uma mistura, de fazer um mixed, né? De fazer um híbrido das técnicas de Brooks,
de Fibonacci e de Elliott. Mas isso fica no futuro, né? Agora a gente está tratando dos ciclos de mercado do Brooks. Então, isso é uma tendência, né? A fase de rompimento, de aceleração, até que as correções se tornam cada vez maiores e vira um canal, né? E após esse movimento de tendência, o mercado, ele literalmente rompe essa linha de tendência e lateraliza. E até que depois há um rompimento ou para cima ou para baixo. E aí o ciclo se renova. Se for para baixo com uma fase de rompimento, e aí continua nesse ciclo interminável, que a gente vê acontecendo no mercado o tempo inteiro. A lateralidade, pessoal, ela pode ser pequena ou grande. A lateralidade pequena, pessoal, o Brooks chama de dentro do canal, que faz parte da tendência, existem lateralidades. Certo? Essas lateralidades não são suficientes para reverter o mercado. Até que essa lateralidade começa a se tornar maior, né? E com a amplitude dessa lateralidade aumentando, chega um momento em que ela acaba rompendo para qualquer lado. E o ciclo se inicia, ou se renova. Tá ok? O que é o Price Action? Exatamente o que ele explicou agora há pouco. Price Action são esses movimentos, né? Aqui ele entende um rompimento. Esse rompimento evolui para uma... Opa! Esse movimento ele evolui para uma lateralidade estreita, certo? Tem aqui uma correção, um pullback, uma lateralidade pequena, né? Que continua o movimento, certo? Depois essa lateralidade se torna mais ampla e aí há um rompimento. Esse rompimento corrige, certo? Corrige. Forma um canal mais amplo, né? Esse canal, ele vira uma nova lateralidade, e aí é o rompimento na direção oposta. O mercado corrige, certo? E aí, talvez se eu unisse esses topos aqui, eu veria um canal na direção da baixa. Ok, pessoal? E esses ciclos, né? Ou esse ciclo, né, de várias fases, a gente vê o tempo inteiro acontecendo no mercado. Como desenhar canais? Bom, o Brooks está explicando aqui, ó, como a gente deve desenhar canais. Primeiro você desenha uma linha usando topos e fundos. Então eu tenho um topo aqui, outro topo aqui. E aí eu traço a minha linha de tendência. E imediatamente, inclusive isso aqui eu citei na última aula, que foi um erro operacional num stop que eu tomei, imediatamente você traz essa linha para baixo aqui na sua paralela. Certo? Imediatamente após você ligar os topos ou os fundos, você traz a paralela dela. Que é o que ele está falando aqui, ó. Desenha a segunda linha usando uma paralela da primeira linha. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele usou os topos e fez a paralela com os fundos. Aqui ele ligou os topos e fez a paralela com o fundo. Certo? Aqui ele ligou os topos e fez a paralela com o fundo. Tá ok, pessoal? Sempre. Canais vão ficando mais amplos e mais horizontais, né? Então, depois de todo o rompimento abaixo do canal de alta,
desenha uma nova trendline. Isso eu acho bacana demais no Brooks. Esse estudo, esse entendimento, isso é muito legal. Ó, um novo canal vai ficando mais amplo e mais horizontal, né? São as linhas azuis. Finalmente, os canais ocorrem na direção oposta do controle prévio do mercado. Então, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Ele quer dizer o seguinte, ó. Isso é muito legal. Primeiro mercado tem o breakout, né? Que é aquele movimento acelerado. Depois ele acaba aplanando, né? Horizontalizando o movimento, até que ele forma a lateralidade. E chega um momento que eu já tenho que passar a ligar os topos. Um canal sim, depois eu faço assim, e aí eu lateralizo e começo a unir os fundos, certo? Até que eu lateralizo e uno os topos, certo? Até que eu lateralizo e uno os fundos. E esse é um ciclo interminável do mercado. Isso é muito legal. E exatamente aqui, ó. Ele mostra aqui. Primeiro eu ligo os topos e trago a paralela aqui para baixo. Aí quando eu vejo uma nova incidência de topos, eu trago a minha LTA para cá e já trago a paralela para cá. Aí eu vejo uma sequência de fundos, traço a minha LTA para cá. Aí ele está falando que a cada rompimento para baixo do canal de alta, né, eu faço uma nova LTA. Olha, ele rompeu aqui, o que eu faço? Faço uma nova LTA. Aí ele rompe de novo. Faço uma nova LTA. Aí ele rompe mais uma vez. Você vê que os rompimentos vão se tornando cada vez maiores. Aí essa linha aqui eu já tinha. Depois ele rompe para cá. Essa linha eu já tinha. Depois eu acabo tendo que fazer o quê? Ó, unindo os topos. E aí a tendência reverte numa nova direção. Isso é muito bacana. A tendência é forte ou fraca? Toda tendência começa com spike, como a gente já leu anteriormente, que é a parte da tendência que é forte. Chega um momento que essa tendência diminui, desacelera, e um canal começa. Ele fica mais horizontal ainda, a tendência, que é a tendência fraca. Esse canal, ele evolui para uma lateralidade, né? E chega um momento que a direção se torna oposta, né? A direção oposta, a outra direção, ela evolui, né? Aumenta, e um canal se forma. Ok? Os canais, né? Então, dentro da tendência, nós temos o canal. E ele também, numa tendência fraca, o canal em si, né? Ele está contido num par, dentro de um par de linhas, né? Isso aqui é mais a nomenclatura que Brooks chama o canal, né? Aqui ele quer dizer o quê? Olha só. Ele quer dizer que a linha de baixo do canal é a linha de tendência de alta. E a linha de cima é a linha do canal de tendência. Esse slide todo é só uma informação, é o nome que Brooks dá. A linha de canal de tendência, que é em cima, e a linha de tendência de alta. Né? No canal de baixa, essa linha aqui seria a linha de tendência de baixa, e essa aqui é a linha de retorno, que o André Machado chama. Mas é a linha de canal de tendência. Tá? Esse slide é só isso. Bom, o canal ele oferece oportunidade de operações, né? Oportunidades de operações. Né? Quando o mercado testa um topo ou um fundo, ele pode romper ou reverter, né? Isso é um fato, né? Ele testa o topo ou fundo, ele reverte ou ele rompe, ok?
Isso pode criar operações quando o retorno é muito maior do que o risco. Aí cabe a cada operador, dentro da sua gestão de risco, verificar se aquele trade é viável para ele ou não, né? Bom, o canal ele é um híbrido entre uma mistura, né, entre uma tendência forte, um spike, um rompimento, ou um trending range, uma lateralidade, né? Porque dentro do canal a gente viu que tem a aceleração e as correções, os canais pequenos. A aceleração e os canais pequenos até que esse canal, até que essa lateralidade ela aumenta o seu range, né? E acaba rompendo para ambos os lados, para qualquer lado, né? O canal pode ser forte ou fraco, né? O canal forte, pessoal, normalmente ele é estreito, né? O canal forte ele é estreito. E esse canal estreito, a gente só deve operar em uma direção. A gente vê isso o tempo todo no mercado. Por que em uma direção? Porque na direção contrária, ele dá pouco retorno. É muito arriscado você operar na contratendência aqui, porque ele te dá pouco retorno. Ele se comporta como um spike, se comporta como um spike por quê? Porque num time frame maior, ele parece um rompimento. E numa tendência menor, ele é um canal estreito, né? Já a tendência, o canal fraco, né? Os movimentos são maiores, mais amplos. E ele se comporta como uma lateralidade. Por quê? Porque eu tenho um canal mais amplo. E os movimentos eles são bem amplos. Eu posso operar nas duas direções. Por que ele se comporta como uma lateralidade? Porque as correções são muito amplas, muito grandes. Mas eu não deixo de estar ainda na tendência. Tá? Aqui ele diz que ambas são tendências, mas mais fraca do que a fase de rompimento, a fase de aceleração. O canal forte, ou seja, o canal estreito, né? Ele é íngreme e estreito. Foi o que a gente falou, íngreme e estreito. Né? É um canal íngreme e estreito. Né? Se comporta como um rompimento, um spike. É um spike, foi o que eu falei, né, em time frames maiores. Se você olhar num gráfico de 15, de 30 minutos, ele é um rompimento. Né? E já num tempo de 5 minutos, ele já é um canal estreito. Né? Operar apenas na direção da tendência, porque a outra direção te dá pouco retorno. Né? O canal fraco, né, são muitos movimentos, né, se comporta como uma cunha ou um padrão de escada. Né? Então ele está dizendo que o que é o padrão de escada? É outra nomenclatura, né? Seria um padrão mais ou menos assim, ele é um canal amplo, né? Já que é um canal fraco, né? Ele é amplo e ele vai diminuindo a sua amplitude e acaba se tornando uma cunha, né? Uma cunha de baixa aqui no caso, né? Esse é o padrão escada, ó. Se comporta como uma cunha de baixa, né? Um canal fraco, tá? Às vezes ele tem um comportamento como uma lateralidade, porque as correções são muito grandes, são amplas. Você pode operar em todas as direções. Aqui ele está exemplificando, né? Então aqui nós vemos um rompimento, né? Esse rompimento evolui para um canal estreito aqui, ó. Certo? Canal estreito. Depois ele acumula, rompe na outra direção,
certo? Acumula, né? Rompe na outra direção, corrige, e aí ele monta aqui, ó, uma cunha. E você pode operar ela em todas as direções, porque ambas as direções te dão retorno. Aqui você vê novamente o rompimento, o mercado corrige, e aí ele monta outra cunha. Que também você pode operar nas duas direções. Novamente um rompimento e um canal estreito aqui em cima. Você só opera em uma direção. Então essas características ocorrem todas as vezes, toda hora, o tempo todo no mercado. E a gente precisa aguçar os nossos olhos para isso. Aqui é a mesma visão, a mesma figura, só que com outra visão. Né? Você percebe aqui um rompimento. Aí ele monta um canal estreito. Monta um canal estreito. Acumula. Rompe para baixo. Monta um canal estreito. Acumula. Rompe para cima. Corrige. Canal estreito. Né? Lateraliza. Rompe para baixo. Rompe para cima. Acumula. Rompe para baixo. Corrige. Né? Lateraliza, rompe para baixo, lateraliza, ou monta um canal amplo aqui, rompe, faz um topo duplo, né? Rompe para baixo, faz um canal amplo, lateraliza, rompe, canal estreito, e o ciclo continua. Eu vou só até aqui, pessoal, hoje, mas eu queria só colocar um detalhe aqui que eu falei na última aula. Isso aqui é do Brooks. E eu comentei isso na última aula, né? Eu não invento nada, né? A gente só tira as informações que já estão por aí. Quando o mercado está em tendência, 80% das tentativas de reversão vão falhar. É só operar na direção da tendência, ou seja, numa tendência, 80% dos rompimentos vão dar certo. 80%. E quando o mercado está em lateralidade, 80% das tentativas de rompimento da tendência vão falhar. Né? Operar apenas na posição da tendência proveitosa, né? Então, numa lateralidade, rompeu, falhou. Rompeu, falhou. 80% vão falhar dos rompimentos. Então, é interessante que você busque o toque na resistência e opere para dentro do canal. Você aguarda o toque no suporte e opere para dentro do canal. Certo? Porque 80% dos rompimentos vão falhar. Vamos tentar observar isso no mercado. Olha que bacana na sexta-feira, olha. Muito legal isso aqui. Você percebe aqui o rompimento, tá? O mercado corrige e aquilo que eu falei, ó. Uma linha de canal inclinada íngreme, depois ele rompe, e aí você traça uma nova linha de canal menos íngreme, aí ele rompe, e aí você traça uma nova linha de canal, até que daqui a pouco eu estou ligando os topos e fazendo assim para baixo. Tá ok, pessoal? O mercado rompe, ó, corrige e monta o quê? Um canal estreito, certo? Acumula aqui, ó, lateraliza em forma de triângulo, rompe para baixo, não foi um rompimento daqueles, né?
Você percebe que não houve, que houve, na verdade, uma rejeição, né? E o mercado quase que não muda o momento aqui da lateralidade, ele acaba rompendo para cima e fazendo um movimento para cima. O mercado rompe, ó, rompe, corrige, e aí monta um canal amplo, ó, onde eu posso operar nas duas direções, tá? Lateraliza, rompe para cima, tá ok? Mercado rompe, ó, com gap, corrige, e aí monta um canal, certo? Depois ele corrige mais para cima, e aí monta um canal, ok? Lateraliza, rompe para cima, tá? Rompimento com gap, correção, lateralidade estreita, e aí dentro dessa lateralidade eu tenho várias pullbacks, várias correções pequenas, o mercado continua, certo? O mercado rompe, ó, acumula aqui, corrige, tenta dar uma pernada, outro rompimento, não consegue, acumula, faz um movimento para baixo, acelera para baixo. Tá ok, pessoal? E a gente vê isso o tempo todo no mercado, o tempo inteiro. É claro que não são movimentos perfeitos como no manual, mas a gente tem que aguçar os nossos olhos. O mercado rompe, corrige, e aí monta uma lateralidade, acumula, rompe com gap, lateralidade. É isso, pessoal. Essa era a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês. Eu vou trazer outros conteúdos de Brooks, porque eu me amarro no Brooks. Mas por hoje, domingo, eu acho que já está de bom tamanho. Bom? Então, obrigado por tudo, mais uma vez, e até o próximo vídeo. Bom domingo a todos. Até a próxima.